Aê, pronto. Então, funções orgânicas é grupo de compostos que tem a mesma característica em comum, né? O primeiro e maior de todos, né? Praticamente o que tem mais subdivisões, né? O hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, né? Para dar aquela resumidazinha geral. Primeiro, dos hidrocarbonetos, a característica só tem carbono e hidrogênio. E ele pode se dividir em alcanos, que é só ligação simples, alceno, ligação dupla, alcino, ligação tripla, né? Ciclano é simples, fechado, cicleno é dupla, uma dupla, né? Fechado, ciclino, uma tripla e fechado, certo? Alcadieno, duas duplas e aberto, né? Alcenino, uma dupla e uma tripla, aberta, certo? Ah, mas eu posso ter ciclo alcadieno? Pode. Por exemplo, se eu tivesse outra dupla bem aqui, ó, ele não seria só o cicleno, seria um ciclo alcadieno. Se eu tivesse duas duplas ali. Beleza? Aqui, eu posso ter um ciclo alcenino? Poderia. Se eu tivesse uma dupla aqui, ó, esse cara não seria só um alcenino, ou não seria só um ciclino, seria um ciclo alcenino. Pode também. Beleza? E os aromáticos, né? Que é a galera que possui um anel benzênico. Joia? Pronto. Então, hidrocarboneto, resumão, é isso aí. Bora agora para as funções que tem além de carbono e hidrogênio? Simbora? Oi? Pausa de 2 minutos para eu beber água. Arrocha, arrocha. Colocar aqui. Próxima função. Tá aí. O velho álcool de guerra. Nossa próxima função é a boa e velha função álcool, né? O que danado é um álcool? É uma função orgânica, né? Pertence a um grupo, né? Função álcool. Mas para que eu pertença a essa função, qual é a característica que eu tenho que ter? Que a gente já viu, né? No quadrinho anterior, que para eu pertencer a uma função, eu tenho que ter a característica que ela pede, né? Qual é a função, qual é a característica da função álcool? É essa daqui, ó. Eu ter um carbono ligado diretamente com uma hidroxila. Mas não é qualquer carbono. É um carbono, vou até colocar aqui de outra cor, é um carbono saturado. Carbono saturado é que faz as 4 ligações, né? As 4 ligações simples. Certo? Então, saturado, só ligação simples. Insaturado, só ligações duplas, né? Só para relembrar. Então, para ser álcool, eu tenho que ter a hidroxila, né? A menina aqui, hidroxila, o OH, ligado diretamente em um carbono saturado. Aí, todos os compostos que tiver essa característica, vai ser um álcool. Certo? Todos os compostos com essa característica. Por exemplo, o mais conhecido de todos, que é o que tem no álcool combustível e no álcool das bebidas, né, alcoólicas. O etanol, né, ó. Tá aqui, ó. Esse rapazinho aqui, que é o etanol, né, ó. O etanol, ele é álcool por quê? Hidroxila ligada em um carbono saturado. Beleza?
Então, aí nós temos função álcool. Aí a função álcool, ela se divide também, ela tem três tipos, né? Que se classifica, né, de três formas diferentes o álcool. Eu tenho um álcool primário, certo? Eu posso ter um álcool primário, um álcool secundário, certo? E posso ter um álcool terciário. Qual é a diferença? O carbono que a hidroxila vai estar ligada. Por exemplo, se eu colocar esse camarada aqui, ó, o etanol mesmo, qual é o carbono que a hidroxila está se ligando? Esse daqui, né, ó? E esse carbono, ele está se ligando a quantos outros carbonos? Apenas um, apenas esse daqui, né, ó? Opa, apenas esse daqui. Ou seja, esse carbono que a hidroxila está se ligando, ele é um carbono primário. Ele só se liga a um outro carbono. Se o carbono que a hidroxila está é primário, o álcool também será primário. Beleza? O álcool também será primário. Mas como é que eu tenho um secundário, Gilmar? Quando a hidroxila está ligada em um carbono secundário. Exemplo. Aqui, ó, o propan 2-ol. Aqui, ó. Esse carbonozinho aqui, cadê? Esse carbono aqui, ó, que a hidroxila está ligada nele, ele está ligado a dois outros carbonos, não é? Então esse carbono aqui, ele é um carbono secundário. Por isso, esse álcool, o propan 2-ol, ele é um álcool secundário, porque a hidroxila que está ligada no carbono é um carbono secundário. Beleza? E quando é que eu tenho um terciário? Quando a hidroxila está ligada também em um terciário. Exemplo, mas tá aqui o danadão, ó. Pam, 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 e aqui eu tenho a minha hidroxila. Certo? O metilpropan 2-ol. Tá aí, ó. A hidroxila está ligada em um carbono, o que aí? Em um carbono terciário. Aqui, esse camarada aqui, ó, ele é terciário. Está ligado a 3, ou seja, o álcool também será terciário. Beleza? Ponto. Aí, eu esqueci de falar da nomenclatura lá. Como é que a gente dá nome aos bichinhos? Pegando lá dos hidrocarbonetos e seguindo para o resto das funções. Como é que a gente nomeia? É o mesmo padrão. Nós vamos pegar número de carbonos mais o tipo de ligação, né, para dar o nome de qualquer composto orgânico, mais a terminação da função. Qualquer composto orgânico nós vamos nomear dessa forma, seguindo esse padrão. Número de carbonos, né, número de C, TL, que é o tipo de ligações, TF, que é a terminação da função específica. No caso dos hidrocarbonetos, a terminação da função é O, termina com O. É propano, butano, hexano, certo? Todos terminam com O. Beleza? No caso do álcool, todos terminam com OL.
Por isso que esse cara aqui, ó, é o etanol. Certo? Aí como é que a gente nomeia os bichinhos? Número de carbono. Se for 1, é met. Se for 2, é et. 3 é prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. São os mais comuns que a gente vai ver por aí. Número de carbonos. Tipo de ligação, eu posso ter simples, posso ter dupla, posso ter tripla. Simples é AN, dupla é EN e tripla é IN. E no caso dos hidrocarbonetos, final O, no caso do álcool, final OL, né? OL para os álcoois. Beleza? Por isso que esse cara aqui tem 2 carbonos, é et, só tem ligação simples, é AN, e é álcool, porque a hidroxila está ligada em um carbono saturado, termina com OL. Etanol. Certo? Por que é que esse cara aqui, ó, é o propan 2-ol? Prop, porque tem 1, 2, 3 carbonos, prop. Ligações simples entre os carbonos, né? AN. E eu tenho a hidroxila que representa o ol. Mas por que propan 2-ol? Porque esse carbono aqui, que a hidroxila está ligada, numerando essa cadeia, nós temos aqui, ó, carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3. Onde é que a hidroxila está? No 2. Então eu tenho que dizer aonde ela está. Por quê, Gilmar? Porque ela poderia estar no 1. Aí seria propan 1-ol, diferente do propan 2-ol. Faz sentido? Certo? Por isso que a gente tem que dizer aonde ele está. Beleza? Então, por que aqui esse é o propan 2-ol? Porque a hidroxila está no carbono número 2. Beleza? Por que que esse carinha aqui, ó, ele é o metilpropan 2-ol? Porque no carbono, aqui ó, carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3. No carbono 2 eu tenho pendurado aqui o radical metil, né? Radical metil. E no carbono 2 também eu tenho a hidroxila. Então é 2-metil, propan, 2-ol. Beleza? Beleza. Bom, então, função álcool é isso aí. Nada mais é do que isso aí. Joia? Então, vamos para a próxima? Uhum. Próxima função é quem? É ele, os velhos aldeídos. Né? Aldeídos. Qual é a característica de um aldeído? Essa daqui, ó. Eu tenho que ter C dupla com oxigênio, simples com o hidrogênio. Eu tenho que ter isso daqui. Se eu tiver isso daqui, eu tenho um aldeído. No álcool, eu chamo essa coisa linda aqui, ó, de hidroxila, né? Uhum. Hidroxila tem que estar ligada em um carbono saturado. Nos aldeídos, eu não chamo mais de hidroxila, eu chamo esse grupo funcional aqui, certo? É a característica da função de carbonila. Carbonila. E se é de aldeído, carbonila aldeídica. Certo? Carbonila aldeídica. Qualquer composto que tenha a carbonila aldeídica é um aldeído. Qual é ela? C-O-H. Nas pontas das cadeias, nas extremidades.
Nunca você vai encontrar uma carbonila aldeídica no centro da cadeia. Sempre vai ser nas extremidades. Beleza? Então, por exemplo, esse camaradinho aqui, ó, ele é o... Ele é ou não é um aldeído? É um aldeído. Como é o nome desse cidadão? Ele tem 2 carbonos, et. Ligação simples, an. E o final de todo aldeído é al. Então esse camarada é o etanal. O que esse daqui, ó, era etanol, por causa do OH é ol, esse daqui vai ser o etanal por causa da carbonila aldeídica. Beleza? Então, aldeído, eu tenho que ter a carbonila aldeídica para poder chamar de aldeído. Joia? Aí, o próximo ele é bem parecido. Tá aqui o 4. São as cetonas. Né? Que a gente conhece como acetona, né? Mas a acetona comercial que a gente conhece é uma cetona no grupo, né, das cetonas. Nós temos milhares, milhões de cetonas. A acetona, comercialmente falando, ela é só uma delas, que é a propanona. Mas nós temos uma infinidade de outras cetonas. Qual é a característica da acetona? Eu tenho que ter um C dupla O no meio da cadeia. Ou seja, esse C dupla O não pode ser nas pontas. Ele tem que ser dentro da cadeia, no decorrer da cadeia. E eu tenho esse C ligado com o dupla O, tem que estar ligado a pelo menos 2 outros carbonos. Né? Tem que estar ligado a 2 outros carbonos. Aí eu tenho a função cetona. Como é o nome do grupo funcional aqui? Também eu chamo de, como tem o C dupla O, eu chamo também de carbonila. Oi. Faltou o R. Carbonila. Só que aqui não é aldeído, é cetona, então é carbonila cetônica. Certo? O nome do grupo funcional das cetonas é carbonila cetônica. Quem tiver, vai ser uma acetona. Certo? E vamos falar da mais conhecida por nós, né, comercial, que é essa criança aqui. Tantã, completar ela aqui. Essa criança, quantos carbonos ela tem? 3. Como é o nome da criança? Prop, porque tem 3, né? Ligações entre os carbonos é simples. An. E o final de toda cetona é ona. Propanona. Essa daqui é a que a gente compra na farmácia para tirar os esmaltes da unha, né? Que é chamada de acetona, comercialmente falando, né? É essa criança aí de cima. Beleza? É a propanona. É uma dentre um grupo imenso, né, das cetonas. Beleza? Então, aldeído, cetona. Joia? Pro próximo? No próximo, nós temos os 5 aqui. Nós temos o velho e bom ácido carboxílico.
né, o velho ácido carboxílico. Por que que o danado é um ácido carboxílico? Por causa desse grupo aqui, ó, C dupla O, OH. Se o cidadão tiver isso aqui, ele é um ácido carboxílico. E o que danado é isso, mano? É o grupo funcional carboxila. Por isso que é ácido carboxílico. Faz sentido? Por causa da carboxila. Ah, mas por que é carboxila? Simples. Se fosse só o C dupla O, que repetiu aqui, né? Ó, no aldeído e na acetona, não era carbonila? Uhum. E ele tem C dupla O. Seria carbonila. Mas ele também não tem a hidroxila aqui embaixo? Hidroxila, né? Aí, como ele tem os dois ao mesmo tempo, aí juntou os nomes. Carbonila com hidroxila. Ficou carboxila. Beleza? Aí por isso que, por conta da carboxila, eu tenho um ácido carboxílico. Certo? Aí, ácido carboxílico, o mais conhecido da gente, é esse rapaz aqui, ó. Esse cidadãozinho aqui, ó. 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 Como é o nome desse cidadão? Como ele tem a carboxila, ele é um ácido. Ele tem dois carbonos. Então é et, et. Ligação simples. Ah. E todo ácido carboxílico, ou seja, toda a galera que tem carboxila, vai terminar com oico. Certo? Oico. Então, ácido etanoico, que é também conhecido vulgarmente, comercialmente, como ácido acético, que é conhecido nas bodeguinhas mercantis e mercearias por aí, e pelas cozinheiras, né, dona de casa, como o bom e velho vinagre, né? Mas é um ácido carboxílico, é o ácido etanóico ou ácido acético. O nome dele de ácido etanóico para vinagre. Pois é, né? Ficou mais bonitinho, né? É, Vinagre fica mais bonitinho, né? Ó, então, ácido. vou comprar ácido etanóico. Aí ia pegar mal, né? O pessoal da bodega, se você chegasse lá e. Ei, me dê um tubinho aí de ácido etanóico, ele disse, minha filha vai matar quem, né? Aí ia ficar um pouco complicado, né? Pedindo vinagre fica mais fácil, né? Então, ácido carboxílico, né? Por causa da carboxila, né? Ele é ácido e termina com oico. Beleza? Onde? Aí agora nós vamos diferenciar a galera, já era para eu ter diferenciado, mas vamos pegar de agora a galera das hidroxilas, certo? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, a hidroxila ligada em um carbono saturado, é um álcool, certo? É um álcool. Mas, se eu tiver esse camarada ligado assim, ó. Se eu tiver ele dessa forma,
né, as observações aqui da hidroxila. Se eu tiver assim, desse jeito aqui de baixo, é um álcool? Vai ser um álcool aí? Olha para o carbono. Olha para o carbono. É um álcool? Não. O carbono não é saturado. Oxe, se não é um álcool, vai ser o que então? A ligação dupla representa o quê? Em. Então, em. E a hidroxila representa o quê? O ol, né? Pronto, tá aí o nome da função. Aqui é a função enol. Quando a hidroxila é ligada, né, ela se liga em um carbono com uma ligação dupla. Deixa de ser álcool e passa a ser enol. Né? É uma outra função. Certo? Que tem como característica também a hidroxila. Certo? Seria, vamos dizer, não vou nem colocar como 2.1, né? Porque não é um álcool, né? Mas é uma função que também tem a hidroxila como grupo funcional, só que ligado em um carbono com dupla ligação. E se fosse assim, ó, se fosse assim, seria um álcool? Não. Por quê? Porque a hidroxila está ligada numa tripla. Tripla é o quê? In. E o OH é o quê? Ol. Então essa função é a função inol. Ou seja, a hidroxila ligada em uma ligação, em um carbono com ligação tripla. Inol. Beleza? Aí temos outra, que é essa, ó. Por exemplo, se eu tiver esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui, ele é o quê? Ele é um hidrocarboneto, né? Só tem carbono e hidrogênio aí, né? Hidrocarboneto, né? E agora, continua sendo um hidrocarboneto, só que ele era saturado e agora é insaturado, né? Bom, e se eu fizer mais isso e mais isso, continua sendo um hidrocarboneto, né? Se eu trocar essas três duplas alternadas aqui pela bolinha da ressonância, tanto faz eu representar com as três duplas alternadas como com a bolinha, né, da ressonância, isso daqui continuará sendo um hidrocarboneto, só que agora ele é um aromático, não é? Ele é um aromático. Hidrocarboneto aromático. Mas, se ele tiver ligado em um hidroxila, ele continua sendo hidrocarboneto? Não. Agora ele passa a ser um fenol. Ele passa a ser um fenol. Que danado é fenol, Gilmar? É quando a hidroxila se liga diretamente a um anel aromático. Certo? Aí é um fenol. Por exemplo, se fosse assim, o fenol, mais homem, molezinho o fenol. Se fosse assim, ó, seria um fenol? Não, seria o quê? Mas qual deles? Qual das outras coisas? Seria um álcool, porque a hidroxila está ligada em um carbono saturado. Não é? Do jeito que está aqui,
seria um álcool, certo? Não seria um fenol. Agora, se fosse assim, ó, seria o quê? Oi? Não, mas aqui é um C e aqui é outro C. Se fosse assim, era o quê? Seria um enol, né? Não seria um fenol, porque a hidroxila não está ligada direto no aromático. Mas seria um enol, porque a hidroxila está ligada numa dupla, né? Seria um enol, né? E se fosse assim, ó? Aí eu teria uma função mista, né? Eu teria duas funções no único composto: fenol e enol. Correto? E se eu tivesse mais essa possibilidade aqui, ó? Aí eu teria o quê? Uma função mista tripla, né? Com três funções. Eu teria aqui em cima, né? Deixa eu colocar aqui com outra cor. Aqui em cima, ó, fenol. Aqui embaixo, álcool. E aqui, enol. Beleza? Né? Mas aqui seria uma função mista, né? Eu não teria uma única função, teria três funções no mesmo composto, certo? Deu para diferenciar aí o que é álcool, enol, inol e fenol? Ok? Pronto. Então todas elas, qual é a característica? A hidroxila. Vai diferenciar um do outro só aonde a hidroxila vai estar. Beleza? Aí, voltando aqui para o item 6, né, da nossa listinha aqui, nós temos os sais orgânicos. O que danado é um sal orgânico? É um caboclo que vem da junção de um ácido carboxílico e um álcool. Ele vem da junção desses dois. Aí eu vou produzir o sal e água. Certo? O velho sal e água. Como assim? Assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar o menor dos ácidos, que é o metanóico, e vou pegar o hidróxido de sódio, o NaOH. Eles vão reagir, porque é um ácido com um álcool, né? Vão reagir. O que é que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, esse hidrogênio vai sair. Essa hidroxila também vai sair. E eles vão se unir, H com OH dá água. Certo? Eles vão deixar os seus compostos originais, vão se juntar entre si, água. E o que sobrou? É o sal. Repete a estruturazinha lá do começo, ó. C dupla O. E no lugar do H que saiu aqui, eu vou botar o Na. Então, esse junta com esse e esse junta com esse. E esse camaradinho aqui que forma, além da água, é o nosso bom e velho sal. Ou seja, como é que eu reconheço um sal? É uma estrutura parecida com a carboxila, só que no lugar do H, aqui no finalzinho aqui, ó,
Esse H aqui vai sair e eu vou colocar no lugar dele um metal. No lugar desse H, eu vou ter um metal. Aí é a característica do sal. É C dupla O ligado num metal. Certo? É o grupo funcional aí dos ou dos sais orgânicos. C dupla O e um metal. Beleza? É o ácido carboxílico, né, dando origem aos sais orgânicos. Beleza? Aí o 7 são os anidridos. O que danado é um anidrido? Ainda falta muito. Oi? Ainda falta muito. Rapaz, um pouquinho. Mas qualquer coisa, se você quiser continuar depois, a gente continua, não, sem prova. Né? Né? Anidridos. O que é o anidridos? É anidro, é sem água. Né? É você pegar dois ácidos e tirar uma água deles. Por exemplo, se eu pegar aqui esse cara e esse mesmo cara de novo. Esse hidrogênio sai, essa hidroxila sai, vão se juntar e formar água. E o que sobrar é o meu anidrido. Vou pegar o que sobrou lá do primeiro, ó, e o que sobrou do segundo. C dupla O. Ó, né? Foi só o C dupla O. Esse camarada aqui é o anidrido. Certo? Anidrido, o quê? Metanóico. Porque veio do ácido metanóico. Anidrido. Como é que eu sei? Eu vou pegar dois ácidos, tiro uma água deles e junto o que sobrou. Aí é um anidrido. Beleza? Aí aqui foram as funções oxigenadas. Certo? As últimas duas oxigenadas são quem? O éter E o éster? e o éster, né? Tava sentindo falta deles, né? Não. Tava não, né? Éter e éster. Diferença dos irmãos, aí, como diria o Matuto, dos irmãos, né? Os irmãozinhos aí, diferença. O éter é COC. Tem um enxerido do oxigênio entre os carbonos. Toda vez que eu tiver isso, eu tenho um éter. Toda vez que eu tiver isso, ó, C dupla O, C, é um éster. Diferença de um para o outro. O éter tem um oxigênio só. O éster tem dois oxigênios. Beleza? Na identificação, o éter tem um oxigênio. O éster tem dois. Joia? Aí aqui acabam nossas funções oxigenadas. Aí nós vamos na 10, que já é as começo das nitrogenadas. É a galera do nitrogênio. Primeiro nós temos as aminas. Que danado é uma amina? Terciária, né? Isso. Que tem primária, secundária e terciária. Qual é a diferença? Todas elas vêm da amônia. NH3, ó. Todas vêm da amônia, certo?
Só que... Essas funções não têm carbono. Oi? Essas funções não têm carbono? Sim, não, elas são originadas a partir da amônia. Como? Quando ela substitui um desses hidrogênios por carbono. Se ela substituir esse aqui, ó, por carbono, ó, aí é uma amina primária. O nitrogênio está ligado em um carbono só. Amina primária. Do jeito que está aqui. Certo? Amina primária. O nitrogênio está ligado em um único carbono. Certo? Se eu pegar essa mesma amônia aqui, ó, e no lugar de um eu tirar dois, esse e esse, e colocar carbono, aí é uma amina secundária. Porque o nitrogênio está ligado em dois carbonos. Certo? E eu tenho a possibilidade também de retirar os três hidrogênios e colocar três carbonos. Ou seja, agora o N está ligado em 3, é uma amina terciária. Então nós temos esses três tipos de amina. Dependendo de com quantos carbonos o nitrogênio esteja ligado, vai ser primária, secundária ou terciária. Mas é tudo amina do mesmo jeito. Beleza? Aí vamos no 11, que são as amidas. Qual é a diferença? Amidas. A amina só tem nitrogênio, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio. As amidas têm o dupla O, N. Se tiver dupla O, N, é amida. Certo? Por exemplo, essa criança aqui, ó. Etanoamida. Por quê? Porque tem o grupo dupla O, NH2. Certo? Ele tem a junção do grupo carbonila com o grupo amina, certo? Então ele é uma amida, certo? C dupla O, N, amidas. Beleza? Aí 12, mano. Quem é o 12, mano? São os nitrocompostos. Nitrocompostos. É a galera que tem o quê? C ligado no NO2. Esse NO2 é o grupo nitro. Certo? Então, esse aqui, ó, por exemplo, tá aí, ó, nitropropano, né? Sempre que tiver NO2 ligado no C, é um nitrocomposto. Beleza? Nitrocompostos. Aí nós temos o 13. Quem é o 13? São os nitrilas ou cianetos. Nitrilas. Que é quem? C tripla N. Nitrilas ou cianetos, né? Tanto faz, tá até aqui. Ou cianetos. Se tiver C tripla N, é uma nitrila. Exemplo de nitrila. Tá aqui, ó.
Etanonitrila, né? Etanonitrila, certo? C tripla N vai ser uma nitrila. Beleza? Então, das nitrogenadas, acabou-se. Ah, Nitratos, né? oi? Os nitratos. Sim. Não, os nitratos, ele vem formar o nitrocomposto. Que aqui, os nitrocompostos, eles são formados da união de um hidrocarboneto ou de um álcool com o ácido nítrico. Né? Aí ele forma água e um nitrocomposto. Né? Por exemplo, se for um álcool, se eu pegar esse álcool aqui, ó, o metanol, e juntar com o ácido nítrico. Né? Juntar com ácido nítrico. Vai ficar quem? Vai ficar. Eu vou pegar o H desse camaradinho aqui. Aliás, uma hidroxila dele. Pegar. Deixa eu ajeitar ele aqui. O HNO3 ele vai ficar desse jeito. Ó. OHNO2. Então o que é que vai acontecer? Esses caras aqui, ó, se juntam, formam água, né? E esse cara vai se juntar com esse cara. Certo? Vai ficar CNO2. Certo? Ou a hidroxila desse camaradinho aqui sai com esse cara, né? Vou formar duas hidroxilas. Eu vou ter uma água, certo? E um hidrogênio, para não ficar desse jeito aqui, ó. Uma água, um H+, e CNO2. Certo? Então, sempre o ácido nítrico é que vai gerar um nitrocomposto. Ele não gera o nitrato na química orgânica, ele gera nitrocompostos. Beleza? Certo? Então, o ácido nítrico gera nitrocompostos, né, na química orgânica. Na química geral, né, na inorgânica, ele gera nitratos. Aqui ele gera nitrocompostos. Beleza? Aí vamos para os halogênios, né? Ele forma os aletos, né? Não são galetos, né? São aletos. É quem? Carbono ligado a um halogênio. Quem é halogênio? Galera da família 7A, da tabela. Certo? Então, qualquer um desses, ó, carbono com flúor, carbono com cloro, carbono com bromo, carbono com iodo, carbono com astato. Vai ser um aleto orgânico. Certo? E o último aí é um aleto ácido, né? São os aletos ácidos. Como? Eles vêm de um ácido carboxílico, ou seja, ele vem no lugar de eu ter isso, ó, eu tiro a hidroxila e coloco um halogênio. Alguém da família 7A. Certo? Exemplo, mas aqui, ó. Certo? Então esse aí é o fluoreto ácido de metila. Certo? Por quê? Que é um aleto ácido? Porque era um ácido carboxílico normal, que a hidroxila saiu para dar lugar
a um halogênio. Aí ele vira um haleto ácido. Certo? E, para finalizar, um que pode ser que seja cobrado de vocês, o ácido sulfônico. Sulfônico. Característica do cidadão: ter o HSO3 na sua fórmula. Certo? Por exemplo, esse aqui, ó, é o ácido etano sulfônico. Por quê? Porque tem o HSO3 na sua estrutura. Certo? Então, essas daí são as principais funções orgânicas que a gente tem. É essas que a gente tem que saber diferenciar bem direitinho para poder a gente diferenciar, né? Características de um e de outro. Você bater o olho e saber, não, isso aqui é característica desse, isso aqui é característica desse, isso é desse e tal. Beleza? Deu para relembrar? Deu não? Muita informação ao mesmo tempo, né? Mas você vai querer digerir tudo isso e a gente se encontrar, por exemplo, amanhã de novo para resolver as questões? Não, amanhã tem vestibular da UF. Amanhã tem o quê? Vestibular da UF. Tu vai fazer, é? Vai? Vai não? Sim. Aí tá certo. Muito bem. Vai fazer para química, né? Não. Mais homem. Pois faça o seguinte. Você vai pegar tudo isso que a gente fez, certo? Aí você mesmo vai tentar resolver as questões, certo? Qualquer dúvida que você tiver, você me manda pelo zap. Tá bom. Pode me mandar esse slide? Mando sim. Mando sim. Aí eu vou falar com ela pra ver o que ela. Pronto. Beleza. Certo? Então, tudo isso que a gente viu é mais do que o suficiente para você identificar qualquer uma das funções orgânicas que tiver na sua prova. Como você disse, que a função, aliás, que a sua prova vai ser só de funções e reconhecimento, né, de funções, a gente viu todas as mais importantes e ainda viu a nomenclatura. Né? Então, mais do que suficiente aí para você fazer sua prova de boa e tranquilo. Beleza? Tá bom. Pronto. Lhe desejo uma excelente prova da URCA, né, amanhã e domingo. Né? Se for da vontade de Deus que você entre no curso que você quer. Certo? E a prova da recuperação é segunda-feira, é? Pronto. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você vai tirar um 10 aí na sua recuperação. E se livra do terceirão e vai entrar na URCA aí para cursar química, se Deus quiser, né? Pronto, então lhe desejo uma excelente prova, tanto da URCA quanto da sua recuperação na segunda-feira, tá bom, doutora? Obrigada. Viu? E precisando, né, o que precisar, eu sei que você vai para o curso de física, né? Mas na física tem algumas disciplinas da química. Se você precisar de alguma coisa, estamos aqui para lhe ajudar. Eu já toda feliz achando que tinha como resolver. Tem uma disciplinazinha de química lá na física também. Não é muitas não, mas tem. Aí qualquer coisa, se você precisar, estaremos aqui para lhe ajudar. Tá joia? Nada, doutora. Boa prova para vocês. Fica com Deus, tá bom? Tchau, tchau.